eu estou negando o Cristo e te afastando dele. A religião é a melhor coisa que existe para afastar as pessoas de Deus, né? E como Cristo te livra da culpa, o amor lança fora o medo e te diz que ele já é o teu benefício, ele é a tua libertação. Mas a religião te mantém na culpa, te mantém no medo e te mantém na busca pelo benefício para que ela possa continuar girando a roda do seu mercado e colocando os produtos da religião na prateleira, né? E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Botelho. Eu separei, e você vai assistir agora, os melhores momentos de várias lives que eu faço semanalmente sobre interpretação bíblica. Antes da gente entrar no vídeo que eu separei, eu gostaria de dar uma dica para você que gosta desse assunto. Eu fiz uma sala de Telegram onde diariamente eu posto áudios e vídeos para quem está interessado em estudar a Bíblia e entender os princípios hermenêuticos. É de graça, é só você baixar o aplicativo, que é como se fosse um WhatsApp. E por que eu criei esse grupo de Telegram gratuito? Primeiro, porque fica mais fácil para mim mandar esse material para você. Segundo, porque não vai ter algoritmos. O que eu mando a gente vai poder conversar diretamente. E terceiro, porque eu acredito que os princípios hermenêuticos de interpretação bíblica devem ser ensinados para todos e não apenas para pastores. Então a gente se vê na sala de Telegram, que você encontra o link aqui embaixo. Baixa agora. Vamos lá para o vídeo? Eu quero começar com essa pergunta antes da gente entrar no texto, no documento. Por que Miqueias pegou você nesses últimos tempos? Na verdade, foi no ano retrasado e ano passado, né? A gente é pastor de igreja, né? Eu sou pastor de igreja, pastor de pessoas. E aquela preocupação que acho que faz parte da vida de todos nós, pastores de igreja, da edificação do corpo, né? Da galera. Você convive com o povo, aconselha. Acho que a nossa hermenêutica, ela está no texto, está no contexto, e está no entorno e no contorno. Nós estamos diariamente lendo a problemática das pessoas com quem a gente convive, né? E também lendo o nosso contexto de Brasil. Mas eu fui para Miqueias porque eu me lembrei, sabe quando a gente faz curso de introdução ao Antigo Testamento, que você estuda o cerne ou o centro da mensagem teológica de cada texto? Miqueias sempre foi um que eu gostei demais, pelo fato do capítulo 6, os primeiros 8 versículos, e o versículo 7 e 8, que acho que é o coração de Miqueias, serem meio que um resumo do que Deus esperava do seu povo no Antigo Testamento, né? Que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia e ande em retidão diante do seu Deus. E como nós estamos num contexto socioeconômico, político, principalmente, muito triste no Brasil, isso me saltou na memória e eu li, sei lá, mais de uma dezena de vezes. Cara, eu perdi a conta. Eu ia andar, eu ia ouvindo Miqueias assim no looping. Eu ia correr, eu ia no looping. Eu deitava e punha no fone de ouvido no looping. E refletindo sobre isso, porque Miqueias é o profeta que fala sobre a decadência de Israel e Judá, uma decadência religiosa, espiritual, moral, do sacerdócio, do ofício profético e a decadência da ética, né, política, já no reino dividido, da monarquia de Israel, né, Israel e Judá, Samaria e Jerusalém. E eu li o Brasil ali, li a nossa realidade ali. Então eu visitava e revisitava esse texto e fiz isso por muitas vezes. E ele foi pano de fundo e tem sido ainda nessa série, que na verdade essa série que eu faço hoje, meu caro amigo, seria uma série em Miqueias. Seria uma leitura do profeta para os dias de hoje, como se ele tivesse escrevido aquilo para o Brasil no meio da pandemia, né? Miqueias, ele não sai da alça de mira em tudo que eu estou falando nos dias de hoje. Dicas para entender Miqueias. Porque uma coisa que eu vi, Miqueias cita muitos lugares. Talvez tenha que parar para dar uma estudada. Também. O que ele está falando com esses lugares, né? Mas talvez você pudesse dar algumas dicas para o público que vai dar uma mergulhada em Miqueias aí. E Miqueias, já vou falando, pode ficar uns 6 meses em Miqueias que você vai ser abençoado, lendo, meditando, que dá. Eu vou dizer o que como eu fiz a leitura, né? Procura entender essa época. Ele cita aqui o tempo de Acás, Jotão e Ezequias. Foi nesse período que ele profetizou. Vai lá nos reis, nas crônicas, vai ler esses períodos, lê o que aconteceu nessa época. Entra no contexto da decadência de Judá e de Israel. Uma dica também é você compreender o que é o ministério profético, que hoje
Quando a gente fala em profecia nos dias de hoje, é só adivinhação, é só vidência, né? Que era uma parcela ínfima do ministério profético em Israel. Era admoestação, era exortação, era juízo de Deus, né? Então entenda esse papel do profeta, até para entender o nosso papel como igreja, na sociedade, como profeta. Não profeta que fica adivinhando, mas que traz a palavra de Deus, que é juízo contra o sacerdote, contra o falso profeta, contra o líder, contra o político, contra aquilo que é injusto, orgulhoso e sem misericórdia. Então, eu daria essa dica de você mergulha nisso, desse estado decadente de Israel e Judá, Jerusalém e Samaria, e aí dá uma olhada do lado, abre a sua janela e olha para o cenário que você enxerga hoje e fique à vontade para fazer os links, porque se esse texto não servir para eu fazer a leitura do que está acontecendo comigo hoje, tira da Bíblia, porque se você vai fazer uma leitura só religiosa, ou para você descartá-la, e não olhar o juízo de Cristo contra o pecado, não precisa ler Miqueias, né? Fala um pouco sobre aonde está Miqueias, para quem ele está escrevendo, quem é esse cara aí que tem um nome tão bacana? Miqueias é um profeta menor, profetizou por um espaço menor de tempo, num momento específico. Nós estamos falando de 725, 730 anos antes de Cristo. A nação de Israel já tinha se dividido em duas, Judá com capital em Samaria. Quer dizer que já tinha passado Davi, Salomão, os descendentes de Salomão ficaram no Reino do Sul, que deu o nome de Judá, nessa nova configuração da tribo de Judá, e os levitas ficaram, mas por causa do território ganhou o nome de Judá, e no norte ficou as 10 outras tribos, e a capital, em vez de Jerusalém, virou Samaria, né? Samaria, que teve lá o templo genérico no Monte Gerizim, o sacerdote meio fajuto que escapou de Jerusalém, tem toda uma história interessante, né? Da nação e que também acabou tendo um desdobramento religioso em Samaria. E que depois da invasão dos assírios, que lotaram Samaria de estrangeiros, né, aumentou ainda mais esse preconceito do povo que estava em Jerusalém com o povo que estava em Samaria. Já não era um judeu de sangue, já praticava uma religião judaica que era um arremedo do que acontecia em Jerusalém. Aliás, é o que acontece em João 4, quando a samaritana pergunta para Jesus: é lá em Jerusalém ou é aqui que a gente adora? Provavelmente ela deve ter apontado para o Monte Gerizim. E Jesus diz, não é nem lá e nem aqui. Pode esquecer que não é mais um lugar, não é mais templo. Isso aí acabou, vai ser em espírito e em verdade. Uma coisa importante que geralmente eu vejo as pessoas esquecerem é que o Reino do Norte a gente foca muito na Samaria, né? Que é por causa dos samaritanos, da capital. Mas a Galileia é Reino do Norte. Sim. E é tão desprezado quanto. Por isso que toda vez no Novo Testamento que a gente ouve o Galileu, aquele lá, não pode vir coisa boa de lá, não tem Exatamente. Linhagem, não tem que vir aqui do sul, de Judá. Aliás, Galileia dos gentios, né? Galileia de quem não é judeu, né? Jesus vem exatamente de lá, né? Porque sofreu muitas outras invasões. Só dando mais uma informação histórica, pessoal, Miqueias, ele está antes das invasões, mas já está, na verdade, ele está na eminência. Tá. E alguns dizem até que ele pega a invasão que acontece primeiro no norte, e o invasor do norte é a Síria. Então eles têm uma metodologia diferente da Babilônia. Sim. A Síria ele entrou, foi devastando todo. Sim. A Síria ele entrou, foi devastando todo. Ela veio do leste. Geralmente na Bíblia, quando fala de leste, é coisa ruim pra caramba. Os Babilônios. Então assim, Adão quando foi expulso do Éden, foi pro leste. Caim recebeu a marca, foi para o leste. E aí, Abraão, ele vem do leste, vem da Babilônia, de Ur dos Caldeus, e vem para o oeste ali, para onde está a Terra Prometida, que era a perspectiva do Éden, né? Volta para o lugar onde Deus criou. E aí a gente vai ver muito esse negócio do leste, os ventos do leste, os rios do leste. É tudo ruim, tudo não, mas a grande maioria. E aí os assírios, eles desceram, eles devastaram a capital, Nínive.
a capital do Reino do Norte, Reino Dividido, e misturaram, como o Zé falou, misturaram. Eles, para tirar o patriotismo, para não ter um reavivamento de uma nação, eles tiravam qualquer orgulho, qualquer identidade. Sim. Eles eram, isso eu ouvi de um rabino, não sei se é verdade, isso eu nunca li, eu ouvi de um rabino que os assírios eram muito claros, com olhos claros, e os samaritanos ficaram muito claros, e era assim que era identificado depois, na época de Jesus, por causa da mistura. Não era aquele árabe como eram os semitas, né? E aí, eles tentaram entrar no Reino do Sul, não conseguiram. E Miqueias vai falar, não fica muito feliz não, sua hora vai chegar. E aí, mais pra frente, a Babilônia, que engoliu a Síria, ela vai para o Reino do Sul, só que ela não faz igual os assírios, de entrar e devastar. Eles vão, dominam igual Roma, assim, vai pagando imposto. Só que eles pegam os nobres, eles pegam os estudados, os que são da linhagem real, e leva, e é assim que Daniel vai. Então, Miqueias está falando um pouquinho antes das duas invasões, né? Primeiro vem uma, depois vem outra. Eu estou esquecendo mais alguma coisa? É isso aí, né? Miqueias é meio contemporâneo de Isaías, né? Ele profetiza nessa decadência das duas. Israel vai antes, Judá vai depois, né? O interessante também, Marcos, que quando eu penso hoje, nós temos um nacionalismo religioso que quer reavivar a imagem da nação de Deus. Brasil, a nação de Deus, né? E pegam a figura do Israel do Antigo Testamento, que já não era mais Israel, era Israel e Judá. Já havia uma divisão. E num contexto em que ela, não sei se poderia usar essa palavra, né? Mas que deu errado. As duas acabam. Israel e Judá acabam. Quando você começa a ler o Novo Testamento, você tem o Império Romano, e o que sobra de lá já não é mais uma nação como era. Aliás, essa coisa de usar a bandeira de Israel é uma nação secularizada como qualquer outra, como qualquer outro país do mundo. Aquilo que você lê nas páginas do Antigo Testamento acabou, sucumbiu, e estava sendo profetizado por todo mundo, e lá vem Isaías, lá vem Miqueias, lá vem Jeremias, né, na iminência já da invasão babilônica, e os pós-exílicos, quando profetizam como Ezequiel, ou os exílicos sobre a reconstrução desse reino, para mim ele é muito mais escatológico do que terreno, né? Aquilo nunca mais vai voltar a existir. Deus não é mais étnico, Deus não é nacionalista, né? E na verdade, Paulo vai falar que nunca foi, né? É isso que nunca ele queria dizer, dizendo, ó, alguns incircuncisos são mais circuncidados no coração, e alguns circuncidados são incircuncisos. É isso mesmo. Outra coisa, Zé, eu acho que aí já entra um ponto hermenêutico, esse negócio, porque sempre alguém levanta, mas o Salmo fala para orar por Jerusalém, né? Orar por Israel. E eu sempre falo, quando fala ali, e a tarefa da hermenêutica é entender de forma exegética o que o autor estava querendo dizer, mas ela tem uma segunda tarefa tão importante quanto, que é trazer para os dias de hoje e aplicar de forma correta. E a aplicação desses salmos e tudo mais é que, para nós, o que devemos orar é pela nossa capital. É isso que ele tem que trazer. Vocês têm que orar pelo seu país para permanecer centrado em Deus. E eu sempre falo, não tem problema nenhum orar por Jerusalém, mas ora também pelos árabes, ora por outros também, e ora pelo Brasil, porque, na verdade, já em Cristo a gente sabe que a nossa nação é outra. Isso é muito claro. Os apóstolos vão falar que a gente agora vai orar pela cidadania celestial, né? Exatamente. Que acho que é uma coisa que se perdeu de perspectiva hoje. O reino já está aqui. É gente de todo povo, toda língua, toda nação. Quando me perguntam se eu sou patriota, eu falo, não entendi a sua pergunta. Você quer dizer com patriota? Nosso reino não é desse mundo. Claro que eu amo meu país, eu oro por ele, gosto das nossas praias, da nossa comida, da nossa cultura, eu sou brasileiro, mas a salvação não vem do Brasil, como não vem de Israel, como não é étnica. Eu amo o sírio que é refugiado no Brasil da mesma forma. O boliviano que está no Brasil, a gente ama do mesmo jeito. Esse patriotismo que remete a uma nação santa é uma leitura vazia do evangelho, né? Vazia do reino de Deus. Aliás, você falou a salvação não vem de Israel, mais um texto que às vezes as pessoas erram em interpretar, que quando Jesus está falando com a mulher samaritana, já que você citou, ele fala, a salvação vem dos judeus e vem mesmo. Só que essa salvação vem dos judeus, ele tá falando dele, tá falando, a salvação vem da linhagem do povo de Abraão, judeu, e já sou eu, então acabou. Eu tô aqui para revelar para todos. Então, mas você vê como é que é, pequenas frases, o pessoal não vê o contexto todo ali que tá falando, e a salvação vem dos judeus. Mas sabe, a semana passada eu tava respondendo minha caixinha de perguntas, e eu coloquei um comentário lá. Muita gente pergunta, Zé, o que significa o versículo tal? Eu falei, cara, o versículo tal só tem sentido dentro do capítulo que ele está inserido, e esse capítulo só tem sentido dentro do livro que ele
tá, e esse livro tem um sentido para nós que se revela no Evangelho, no reino de Deus, no reino da graça de Deus. Quer dizer, não tem essa coisa de que, ó, tem um versículo que diz tal coisa. Tá, mas em qual contexto? Em qual capítulo? Em qual livro? Quem é o autor? Para quem ele escreveu? Então a gente usa a Bíblia como um livro de mandingas, né, para pegar frases, tipo um periquito no realejo, para quem é da minha época, sabe o que é isso? Caixinha de promessas. E ficar usando tudo fora de contexto, né, meu? É uma loucura isso. E afinal de contas, a gente não crê na Bíblia. A gente crê em Jesus. A gente crê em Jesus. Agora você foi polêmico, Zé. Agora foi polêmico. Só dá para conhecer Jesus através da Bíblia, ou não? Sim, objetivamente sim. Paulo fala que Tirando os homens Paulo que conheceu, ali apareceu, mas depois ele foi pesquisar na Bíblia hebraica. Sim, sim. Mas a Bíblia fala pra gente, por exemplo, sobre o sacrifício de animais, e a gente não pratica isso. A Bíblia fala sobre a circuncisão, e a gente não pratica isso. A Bíblia fala que um sacerdote se lavava nas talhas, se purificava para pôr uma veste branca para... Nós não fazemos isso como pastores, não tem um tanque na porta da igreja para eu tomar banho. A Bíblia fala sobre a mulher que, quando estava nos dias da menstruação, na lei, no deserto, tinha que ficar 7 dias fora do arraial. A gente não faz isso com a mulher para ficar fora da cidade. Também dizia que quando alguém tinha algum tipo de alergia, o sacerdote ia olhar e até que não soubesse o que era, ele tinha um período de dias fora também do acampamento. A gente não pratica isso. Dizia que tinha que ungir o sacerdote. A gente não pratica isso. Tem várias comidas que não podiam comer. Não podia comer comida de animal que tinha. É o sábado, não nenhum outro. O sábado, o templo, o sacerdócio, bom, os paradigmas do Antigo Testamento. Então, quando alguém me pergunta, você crê na Bíblia? Eu digo que eu tenho 2 respostas. A primeira é sim, porque eu creio nesse texto, o escribismo judaico que o preservou por séculos. Eu creio nos escritos hebraicos e gregos do Antigo Testamento e os gregos do Novo, a preservação, como o cânon foi formado, em todas essas histórias do que Deus fez. Nesse aspecto, eu creio sim nesses escritos e tenho-os como verídicos, verdadeiros, confiáveis. Agora, se eu pratico tudo que está lá, não, dessa forma não. Eu tenho uma resposta nova, Zé. Diga lá. Eu estou trabalhando como professor de Bíblia, porque todo mundo quer me perguntar, Marcos, a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Ai, Jesus. Aí você já sabe que é sempre uma pegadinha, né? Aí eu falo, nenhum dos dois. Aí a minha nova resposta é, a Bíblia está na palavra de Deus. Boa. Se sua interpretação da Bíblia está em Jesus, a Bíblia está na palavra de Deus. Se a sua interpretação tem nada a ver com Cristo e com o Evangelho, a Bíblia não está na palavra de Deus. Então agora eu não falo nem se é, nem se contém. Ela está na sua plenitude, dependendo da sua interpretação. Acho que a gente entra aí numa outra questão, né? Jesus é a chave hermenêutica ou é o Evangelho é a chave hermenêutica? Jesus é o Evangelho é Cristo, o verbo se fez carne. E é uma discussão também que eu não entro. Eu penso o seguinte, estou completando 17 anos de professor de hermenêutica. E as pessoas querem simplificar a interpretação. Então, para começar, a Bíblia não tem uma chave, ela tem várias. E você precisa estudar pra caramba para entender. Por exemplo, nós estamos entrando no texto, nem entramos ainda, de Miqueias. A primeira chave que a gente pegou na mão chama contexto histórico. Se você não estudar o contexto histórico, você vai entender Miqueias? Vai, mas vai entender bem mais limitado. Bem mais limitado. Existe outra chave hermenêutica chamada Espírito Santo, discernimento no Espírito e iluminação. Essa é muito importante, que é o que Paulo vai falar. Não adianta você falar a coisa certa estando na carne, sem o Espírito. Então você vai falar o que é certo de forma errada ou tá errado. E aqui uma outra chave é a chave do contexto literário, para a gente entender qual é o caminho que o autor está fazendo, que a gente vai. E aí vai, é lógico que Jesus talvez seja a última chave para mim, que é importantíssimo, que é o que isso tudo tem a ver com o Evangelho. Essa segunda chave aqui, ou terceira, que é o contexto literário. Como é que o texto na tua cabeça, Zé, você que leu várias vezes, caminha? Tem alguma lógica? Ou é um monte de oráculos jogados assim? Uma hora ele vai, uma hora ele volta e não tem muita ordem, pelo menos na sua percepção. Eu tenho aqui a minha Bíblia meio riscada, aqui meio anotada, que eu fui anotando fora os livros de introdução, comentaristas, né, que a gente vai usando. Mas Miqueias é um cara que a palavra do Senhor vem a ele, versículo 1, no 2 ele já começa a ouvir, povo. Ouvir todos os povos, presta atenção à terra, porque é o seguinte, Deus está contra vocês. Cara, isso aqui é uma coisa terrível
impossível de você ouvir, porque você ficar perguntando se Deus pode te ouvir, como é que você ora para Deus te atender mais rápido, se você jejua e ora, se você só jejua, se ora de joelho, se ora de pé, esse aqui é o menor problema. O problema é o seguinte, Deus está contra você, né? A questão não é nem você orar, não é uma prática espiritualesca para tentar fazer a maquininha chamada Deus funcionar. A tua ética e o teu comportamento colocaram Deus contra você. Putz, meu, isso aqui acaba com qualquer um, cara. Porque se você tem o Satã com o inferno contra você, é uma coisa. Agora, você tem o próprio Deus, que é a tua defesa contra você, ferrou, acabou. Miqueias está dizendo isso. E ele entra com a idolatria do povo, a maneira como o povo serve a Deus, ele entra com os magistrados e como que o poder político se corrompeu, ele fala contra os profetas que profetizam por suborno e os sacerdotes que conduzem a nação espiritualmente também por suborno e por interesse. E aí ele vai, os primeiros 4 capítulos, sentando o rei e denunciando isso, né? Aliás, o capítulo 5 tem o anúncio do Messias e o 6 a resposta de Deus ao queixume do povo. Eu acho que, para mim, eu segui na minha... Porque a leitura também, Marcos, com todas as chaves que você citou, tem também as perguntas que estão nos sendo feitas, né? Isso é muito bonito na teologia e na interpretação. Você vai ler o mesmo texto, mas as perguntas que estão te fazendo são diferentes. O seu entorno pergunta coisas diferentes a cada época. E parece que quando você vai para o texto, aí o Espírito Santo, ele sempre está te dizendo, ó, tem uma resposta para esse momento seu, né? Então a minha leitura, ela foi um pouco influenciada pela resposta que eu tinha que dar para a minha comunidade. Então eu observei o contexto político, econômico, profético, sacerdotal e da espiritualidade do povo que Miqueias está denunciando. E é por aí que eu fiz a minha leitura, né? Agora, toda vez que você lê um documento, Zé, o documento em si, sem ler nenhum comentário, ele já vai dando um pano de fundo. Sim. Você vai falando, caramba, se ele tá batendo nisso, quer dizer que tá nisso. Quando você faz esse exercício com carta, é que nem ouvir o papo de alguém falando no telefone, você só tá ouvindo essa pessoa aqui, você vai Sim. deduzindo a mesma coisa com um grau menor quando você lê um documento desse, uma profecia dessa. A minha pergunta é, o que tá de errado que Miqueias tá batendo tanto em Israel? E aí você sinta à vontade para falar do Brasil 2022. Bom, dentro desses pontos que eu coloquei, você pega o primeiro capítulo, ele está dizendo que ele vai acabar com Samaria, que ele vai acabar com Judá e Jerusalém, vai fazer pedras rolarem por cima deles, porque todas as imagens de esculturas vão ser despedaçadas. Então ele começa batendo na idolatria, que no Antigo Testamento é sinônimo de prostituição do povo contra Deus. O povo que foi desposado por Deus agora se prostitui. Então hoje a gente vive uma época, Marco, vamos olhar para o Brasil, que você tem, as pessoas acreditam em qualquer coisa, né? A idolatria, ela é muito forte. Vamos falar no nosso movimento evangélico brasileiro, a idolatria é gigantesca, porque ao mesmo tempo que você fala de um povo evangélico, aliás, o Ziel hoje mandou uma matéria muito interessante sobre o crescimento e o desenvolvimento do movimento evangélico brasileiro e que ele é uma realidade e o Brasil vai ser um país assim, majoritariamente com o povo que professa uma fé evangélica. Porém, você crê no óleo da unção, você crê no candelabro, você crê no menorá que está em cima da sua mesa, você tem uma arquinha da aliança num altarzinho onde você ora, geralmente com a fotografia dos líderes da igreja, porque você recebeu uma carta deles. Você crê em pastor ungido. Exatamente. Aliás, você crê na profecia que ele liberou no domingo. Você não está nem preocupado se está escrito na Bíblia, no Evangelho, se Jesus fala sobre isso. Ele liberou uma palavra, eu creio naquela profecia, eu creio no milagre. Mas você não crê em milagres, Zé? Não, milagre não é um ente, milagre não é um ser divino. Eu creio em Jesus Cristo. Sim, ele faz milagres, mas eu não creio no milagre para que ele aconteça. Você veja que parece uma coisa simples, mas é muito profunda. A gente tem um mundo vasto de idolatria em que se crê num monte de coisas. Isso é muito bom, porque quem estava com Jesus quando ele fez milagre não precisava crer, simplesmente ele via e aconteceu. Ele não precisava crer no milagre, ele tinha que crer em quem fez o milagre. Em quem fez o milagre, não no milagre. E aí as pessoas, elas têm que repetir não sei quantas vezes, têm que fazer a oração específica com os detalhes, porque ela está crendo no milagre. Parece que isso é um jogo de palavras diabólico. Você tem que crer no milagre. Não tem que crer no milagre, tem que crer em Cristo, porque se aconteceu o milagre ou não aconteceu, eu estou na mão de Cristo. Se vier o dinheiro ou não vier o dinheiro, se eu comprar o carro ou se eu não comprar o carro, se eu for curado ou se eu não for curado, eu estou na mão de Cristo. Eu creio em Cristo, eu não creio em milagres. Mas você tem campanhas, creia no milagre, você crê na corrente que você faz, você crê na campanha da oração, enfim, você crê na música que você ouve. É uma loucura, cara. Ô Zé, esse paralelo do capítulo 1 de Miqueias, que você está falando sobre a idolatria lá e o tanto que os brasileiros são idólatras, eu diria o seguinte:
Além disso, eles tinham uma vantagem, porque a maioria da idolatria, principalmente em Samaria, era de poste ídolos. Estava claro o que eles estavam fazendo. Sim. Mas hoje a gente tem um nível de sofisticação de idolatria, desde essas que você falou, até em políticos, que, na verdade, está corroendo ou acabando a gente como uma doença. Nós, como um povo de Deus, ou como os religiosos evangélicos, que, na verdade, é complicado. O juízo é tão grande quanto o que foi sobre o povo ali. Miqueias estaria falando coisas desse tipo aqui, né? Eu acho. Aliás, vamos seguir. Você entra no capítulo 2 e ele começa a dizer: ai daqueles que no seu leito imaginam iniquidade e maquinam o mal, e a luz da alva a praticam, porque o poder está em suas mãos. A segunda parte de Miqueias é contra quem tem o poder nas mãos. Ele está falando do rei, ele está falando de quem comanda, ele está falando: cobiçam campos, arrebatam casas, as tomam, fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Aliás, ô Zé, a narrativa dele é muito sobre um governo que está tomando posses. Assim, é toda uma jogada política de aumentar o imposto, não conseguir pagar, vai pegando posses. Você vai ler no capítulo 2, ele vai desapropriando territórios, dizendo assim, ó, o que vocês estão fazendo, vocês não estão desapropriando o território, vocês reis, do povo, vocês estão tirando a minha terra santa que eu dei, vocês estão querendo roubar isso. É muito forte, é muito profundo quando você vê a dimensão do estrago a partir disso que você falou, da promessa de Deus para as pessoas. Deus não prometeu isso ao rei, ele prometeu isso ao seu povo. Então você está tirando, exatamente, você está tirando de mim. E o poder, ele entorpece de uma maneira que faz com que as pessoas, elas perdem completamente a compaixão, elas perdem completamente o senso de humanidade, porque elas simplesmente têm uma caneta na mão. E hoje, falar de política, a política, ela tá tão ligada à fé que, assim, se eu fizer um post hoje falando mal de Jesus Cristo, vai ter algumas pessoas falando mal. Se eu fizer um post falando mal do Lula, falando mal do Bolsonaro, eu vou ser execrado como se eu vou perder minha salvação, porque a salvação do Brasil está ou na esquerda ou na direita. E aí você ainda é chamado de isentão, porque não há entendimento do reino. Apenas duas categorias que desde 2014, da época da Copa, pré-Copa, que a gente está o Brasil numa discussão de duas imbecilidades que não vão resolver e que é impossível que qualquer uma das duas resolva, mas elas foram canonizadas, santificadas, deificadas, e todo o mal que esses dois extremos causam não é enxergado, e você continua tendo a divinização de seres humanos como se eles fossem o Cristo. Isso é terrível, cara. Para mim, nós estamos na lama. Hoje eu postei a Hannah Arendt, Hannah, eu vi a filósofa judia, ela vai falando muito sobre a banalização do mal, né? Ela estava lá trabalhando sobre o julgamento de todos os envolvidos e ela começou a ver que era muita gente, porque você tem o motorista dos caminhões que levava para a câmara de gás, os caras que trabalhavam nas ferrovias. E aí essas pessoas sabiam o que estava acontecendo, mas decidiram viver a sua vida sem voz profética, vamos dizer assim, sem falar nada, porque achava, não, nem posso. E aí eles colaboravam para essa banalização do mal. E quantas vezes a gente, na verdade, também está vivendo essa banalização do mal. O versículo 6, o que você entende com isso aqui, ó? No capítulo 2, não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Dá a impressão que o cara... Ó, eu tô falando, Miqueias tá falando assim, e tem gente que fala assim, fala isso não, pastor. Não, fala isso não. Fala isso não. Bate na boca. Vai trazer coisa ruim. Só fala não coisa ruim. Vamos ver o lado bom. Vamos ver Exatamente. o lado bom. Exatamente. Porque você tem aquele sentimento do povo de que, mas o profeta falou que não vai dar errado. Não, nada vai dar errado. Aqui ele já começa a partir do 6, a palavra contra os falsos profetas, né? E hoje, Marcão, você sabe. Não, e vai, a gente tá rodeado. Vamos lembrar que o falso profeta é o cara que fala o que o povo quer ouvir. Exatamente. Então, não é, o falso profeta não é o cara que fala heresia. Hoje em dia, deu uma deturpação sobre falso profeta, porque a gente hoje fala, falso profeta é aquele que vai negar a divindade de Jesus. E é também, mas falso profeta é quem tem uma heresia na sua teologia. Não é isso que é falso profeta no Antigo Testamento. Falso profeta no Antigo Testamento é um cara que tem a teologia corretíssima no sentido de as suas declarações, sabe muito bem quem é Deus, os atributos, tudo, só que fala o que o povo quer ouvir, não o que Deus quer falar. Exatamente. Ele fala o que vai agradar as pessoas. Cara, isso tá cheio hoje. Por isso que quando eu li a Miqueias, eu falei, meu
Deus do céu, acho que Miqueias escreveu a semana passada isso aqui, para a gente agora. Não é possível, ele está aqui assistindo o que está acontecendo. Bom, Paulo disse isso a Timóteo. Nos últimos dias, as pessoas vão se cercar de mestres, como sentindo coceira nos ouvidos, não vão querer ouvir a sã doutrina, vão se entregar às fábulas. Nós tivemos agora, essa semana, o fato que aconteceu com o Monark. Estava conversando hoje com meu irmão, com o Jorge, a gente saiu juntos, estávamos conversando sobre esse fato. E eu, por acaso, eu fui assistir ao pedido de perdão que ele fez pelo Instagram. E tem lá centenas de alguns milhares de acessos e de gente comentando, todo mundo sentando o rei no cara. E eu pensei assim, não que o que ele fez seja certo, eu não estou discutindo isso, mas esse sujeito que tem essas ideias, ele só está no ponto de visibilidade que ele está porque milhões de pessoas o seguem e o tornaram um influenciador digital. Ele não está lá à toa. Ele está lá porque milhões de brasileiros aplaudem, acham legal o programa, o flow, o que acontece. Eu confesso que eu vi muito pouco, quase não conheço. E essas pessoas assistem porque ouvem o que querem ouvir. O deboche, a brincadeira. Mas, em suma, hoje nós construímos algumas pessoas que são vazias. Não vou nem falar especificamente dele, parece que ele está tripudiando pelo que ele fez. Espero que ele tenha boa sorte na caminhada dele, na profissão que ele tem, ou como comunicador. Mas, enfim, no meio evangélico, Marcos, isso é o que mais acontece. Com artistas evangélicos, gospel, pastores, de que o povo levanta o cara como um ídolo e o cara é vazio, o cara é fútil. Dali a pouco esse cara tropeça e você tem todo mundo apedrejando. Mas pera. Ele só chegou no patamar que ele tá porque você o segue, porque você repete, porque você reproduz. E nós temos uma... Você falou da banalização do mal, nós temos uma banalização dos conceitos que levam a gente a viver a nossa comunhão, eclesiologia, a nossa liderança, porque as redes sociais é o lugar onde hoje você coloca como Deus o cara que não tem conteúdo. Aliás, eu tenho dificuldade com essa palavra, porque nas minhas redes sociais, outro dia uma pessoa que faz marketing digital, o seu canal, Zé, podia ser assim e tal, porque hoje tem que produzir conteúdo, e eu falo, caramba, mas tem alguns canais que têm milhões de visualizações, e na minha ótica, não tem nenhum conteúdo. É que conteúdo não é qualidade da informação, é qualquer informação. Conteúdo é encher linguiça de qualquer coisa. Se as pessoas gostam, e eu fico pensando, cara, é bem isso aqui que Miqueias falou. As pessoas escolhem para si profetas que falam o que elas querem ouvir. E aí, numa boa, eu não concordo com o que ele disse a respeito do nazismo, é execrável, mas ele só falou aquilo na dimensão que ele falou porque ele foi colocado nessa posição por milhões de seguidores que não se preocupam se esse cara tem conteúdo ou não, simplesmente o colocam nessa posição. O estrago que ele fez é culpa dos seus seguidores, não dele. É culpa de todos, de uma sociedade doentia. Trazendo para uma religiosidade doentia, as pessoas validam palavras vazias de pastores porque estão à frente de uma grande igreja. E ao invés de olhar o conteúdo e o que está falando pela palavra. Então, várias vezes, às vezes as pessoas chegam, é ciúmes de seu. Eu imagino que os profetas no Antigo Testamento, várias vezes, eles sofreram perseguição e morreram, muitos deles, né? Morreram. Isaías vai ser morto e outros, porque eles estão profetizando, cara, não, você está agindo contra o rei, contra o ungido do Senhor. Aliás, o papel do profeta é sempre não agradar quase ninguém. Ele está lá e ele fala e as pessoas não agradam, nem os que estão a favor do governo e nem os que querem derrubar o governo, porque praticamente os profetas não estão envolvidos na política. Isso é muito interessante, o papel sacerdotal, como ele é estipulado depois de Moisés. Por quê? Porque eu estava lendo um livro chamado Imaginação Profética, e ele vai falando, comparando como é o Deus da libertação em Moisés e na tenda, e como essa religião, essa fé, já está domesticada em Salomão, quando ele faz um templo, quando ele exclui o povo da presença ali, e cada vez vai trazendo essa distância aonde é decidido as coisas do povo no palácio e não na assembleia diante de Moisés. E aí vai mostrando muito sobre essa domestificação da fé, que acontece já no Antigo Testamento. Aliás, a gente gosta muito de Salomão, eu pelo menos gostava muito de Salomão, porque a gente sempre lia, não, ele tem a sabedoria de Deus, ele pediu sabedoria, tudo, mas todo
a narrativa ali de Reis, ela está contando principalmente, mostrando que Salomão, cada ato que ele faz em comparação com a revelação que Moisés traz, que ele está indo totalmente contra. Ele tem muitas mulheres. O texto do Pentateuco fala para não ter muitas carruagens, não confiar em poder militar. Salomão tem. Ele não fazer parcerias com povos vizinhos por causa de idolatria, Salomão faz. Aliás, o templo é praticamente um templo cananeu. Ele vai pegando todas as informações dos povos vizinhos de como faz, e aí ele vai fazer o templo ali, e Deus, ainda assim com a misericórdia, vai lá, desce, autoriza, mas ele fala, né? Não habito em templos feitos por mãos humanas. Então aqui, Bom, Miqueias, ele tá indo... Aliás, Marcos, falando de Salomão, quando você lê Eclesiastes, você percebe o quanto que ele fala, caramba, eu tive de tudo, ajuntei animais, tive tesouro, mulheres e mulheres, e é tudo vaidade. Tá, vamos interpretar o Salomão. Não adianta você pegar um texto porque ele era sábio. Olha, você tem que olhar a vida toda, a história toda, a narrativa toda está ali, né? As conclusões todas você tem que tirar após ter uma visão mais ampla do todo, né? E não ficar pensando. Mas vamos seguir aqui no profeta. O profeta é a areia da engrenagem. Aí no capítulo 3, ele vai para o sacerdote, certo? O sacerdote. O capítulo 3 são os chefes sacerdotes. Ele ainda dá uns tapas em alguns falsos profetas, né? Porque ele fala aqui no 3 sobre os cabeças de Jacó, os chefes da casa de Israel. E não é a vós outros que pertence saber o juízo, mas eles aborrecem o bem, eles amam o mal, eles arrancam a pele e a carne de cima dos ossos das pessoas, comem a carne do meu povo. Eu acho isso aqui porque o sacerdote não tinha herança na terra, né? O sacerdote, a sua herança era o Senhor. Eles traziam os animais ao sacrifício e parte desse sacrifício era o alimento do sacerdote. E quando Miqueias fala, vocês estão comendo a carne do meu povo, é uma liderança religiosa que mói e tritura pessoas e que não se satisfaz com o alimento que Deus lhe reservou e que ele deveria ser satisfação e suficiência. Ele se alimenta das pessoas. Se a gente parar só nesse versículo, Marco, a gente fica aqui uma semana falando do que nós temos no Brasil hoje de lideranças religiosas que levam uma vida nababesca às custas dos sacrifícios das pessoas, não sacrifícios que elas trazem apenas, delas próprias, daquilo que elas entregam na sua fé, no seu amor, no seu trabalho, na sua dedicação, até mesmo ministerialmente, gente que se alimenta de gente que devora a gente. Misericórdia, né? Esse cara escreveu isso aqui 730 anos antes de Cristo, e essa realidade está na nossa frente hoje. Por isso, de novo, quando eu li a Miqueias, eu falava, não é possível, esse cara está falando do Brasil. Só falta colocar o endereço aqui. E ele segue, né? Ele coloca de novo, no versículo 4, ele fala, vocês vão chamar a Deus e Deus não vai ouvir vocês. Pô, o sacerdote era o mediador entre Deus e o povo, né? Deus não vai ouvir vocês, cara. Ele vai esconder de vocês o rosto, por causa das obras de vocês. Cara, quando Jesus disse, acho que é Mateus 7, né? Naquele dia, muitos vão dizer, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos, em teu nome nós fizemos milagres. E Jesus diz assim, eu não conheço vocês, vocês praticam a iniquidade. Vocês fizeram milagres? Vocês expulsaram demônios? Vocês fizeram sinais? Vocês não entenderam, vocês nunca fizeram. Quem faz sou eu que sou Deus. Eu não estou olhando o poder na mão de vocês porque não existe. O poder é meu. Eu estou olhando as atitudes de vocês. Deus não está olhando para ele, para os sinais, porque Deus já sabe qual sinal é ele. Ele está dizendo, vocês são maus, vocês são iníquos. E nós hoje, nesse mercado religioso, resultadista, onde eu vou até Deus porque eu estou interessado no que Ele pode me dar, cara, a gente navega nessas águas do comércio do sagrado, do comércio do que é santo, e você tem gente se locupletando da sua posição religiosa para devorar a gente. Não é possível, não tem coisa mais clara do que isso, né? E é meio raro ver profeta batendo em sacerdote, porque geralmente o profeta bate nos reis. Ou fala do povo. O sacerdote, lógico, você tem Malaquias, você tem Miqueias, mas não é muito, porque o ungido do Senhor é sempre o rei ou o sacerdote. Sim. Então, quando a gente fala ungido, né, do Senhor, ou ele é o rei ou ele é o sacerdote. Como hoje não temos mais levitas para ser sacerdotes e nem reis aqui, então tem mais ungidos, só tem um que é Jesus. Mas aqui ele vai e ele pega pesado e ele está falando aqui também de Judá. Então ele
tá falando do Sagrado Sim. Templo e ele tá batendo lá, falando, ó, vocês já deixaram faz tempo. E é interessante na figura do capítulo 1, você não falou, mas há uma descrição de descriação, né? Porque Deus, ele levanta do trono, como se ele fosse lá do alto da montanha, ele vai pisando e fala assim que as montanhas vão derretendo, vai sendo engolido pelo mar. Então é praticamente descrevendo o contrário do que foi Gênesis 1, que a terra Muito legal. sai do mar. Então ele fala assim, eu vou descriar. E agora no capítulo 3, Muito bom. vocês que são sacerdotes só vão ver trevas, eu vou tirar o É. sol, porque ali no começo de Gênesis 1, ele tem as trevas, ele traz a luz, né? E depois ele coloca guardiões, que é o sol, a lua, as estrelas, né? E até dá o mandato ali de ser guardiões do exército celestial para o sol, a lua e as estrelas. Mas aqui ele tá falando, vou tirar tudo, eu vou descriar, você vai ver trevas. É muito interessante isso, essa linguagem que é a antítese de Gênesis. Eu acho interessante no versículo 5, ele fala que os profetas fazem o povo errar. Aqui é um pouco da instrução, vocês estão fazendo o povo andar pelo caminho errado, cara. A gente vê muito desevangelho hoje, né? Você é mais jovem, você tem mais facilidade com essas coisas de rede social. Eu falo um pouco, mas o que tem de gente que me procura, Marcos, fazendo perguntas, cara, que eu falo assim, meu, quem foi que te falou isso? Cada conselho que arrebenta, destrói a vida de pessoas. Mas quem te falou isso, cara? É um pastor, é um líder, é alguém que fez o cara errar. E pior é que ele usa a Bíblia. E o cara pega um texto completamente fora de contexto e leva a pessoa a se destruir, cara. Casamento, filhos, educação, futuro, vida, negócios, ministério. Eu falo, mano, e esse cara não põe a mão na consciência de como ele leva a gente pro descaminho, longe do evangelho, longe de Cristo, e acaba com a vida das pessoas. Profecias mentirosas, coisas que não existem, misericórdia. Meu. Por isso que eu fiz um compromisso comigo e tive que organizar aqui em casa, com filhos, esposa, com igreja, de ter uma live por semana sobre hermenêutica, ensinar o povo, não só pastores, porque eu dou aula para pastores e missionários há muito tempo, mas o povo precisa interpretar a Bíblia porque uma hermenêutica mal colocada, uma interpretação errada, traz um julgo sobre mulheres, sobre casais, sobre pessoas que estão adoecendo, pessoas que estão morrendo. Como diz Paulo ali na carta de Coríntios, no capítulo 11, ele fala, vocês, por não saberem interpretar o que era ceia, estão deixando as pessoas doentes, estão morrendo, as pessoas estão padecendo. Então, assim, eu vejo interpretação, porque Gênesis usa muito, quando levanta um novo Adão, ele coloca, ó, vão, se multipliquem, procriem. Ele fala isso para Adão, fala isso para Noé, fala isso para Abraão e vai repetindo a história do novo Adão ali, né? E aí, casais que não estão conseguindo ter filhos ou que estão receosos no começo do casamento, e eles vão botando julgo. Tô dando um exemplo de que eles acham que é bíblico e às vezes, cara, é algo muito mais complexo. Ou pedindo para a mulher ficar calada e é o homem que vai mandar. Cara, são muitas coisas erradas porque as pessoas erram porque não conhecem as escrituras, como diz a própria escritura. Jesus falou isso para os fariseus, né? Vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Né? Vocês não sabem. E vocês são doutores, né? Da lei, vocês não sabem. Ele está falando para doutores. Ele está falando, Zé, de hermenêutica. Ele não está falando de conhecimento. Não. Porque aquele público sabia de cor os 5 primeiros livros e alguns sabiam até os profetas de cor. Então eles recitavam a qualquer hora. Eu imagino aquele cara falando, Jesus, você está falando que eu não conheço a escritura? Fala qualquer parte que eu acabo. Eu continuo. Ele fala, vocês não conhecem. E o poder que ele está falando é o Espírito Santo. Exatamente. Da interpretação. Então, vocês estão negando. E aí ele fala em outro trecho, em João, ele fala assim, a escritura que vocês tanto querem recitar, fala sobre mim. Se vocês não estão me reconhecendo ali, vocês não entenderam. Agora, o capítulo 4, ele vai... Deixa eu só falar de 2 detalhezinhos aqui. No 2, ele havia dito que os profetas profetizavam do vinho e da bebida forte, né? Eles não falavam pelo espírito, eles falavam pela cachaça. Eles eram entorpecidos, né? E olha só,
Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Todos eles se cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu não vou falar mais com vocês. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Aqui é Miqueias, né? Olha, é o seguinte, meu. Eu estou cheio do Espírito e vou meter bala aqui, né? Contra Jerusalém e contra Judá, e vocês vão ter que ouvir, porque vocês pervertem o direito, vocês edificam Sião e Jerusalém com sangue e perversidade. Deixa eu falar que Deus tenha misericórdia de nós. Nós estamos aqui numa live, estamos conversando, a gente brinca um pouco, mas tem muita gente construindo Sião e Jerusalém, impérios religiosos, com maldade e perversidade. Estruturas humanas, religiosas, construídas com maldade, com perversidade. E os cabeças dão sentenças por suborno. Ele volta para o político. Vocês dão sentença porque eles faziam o juízo do povo, por suborno. Os sacerdotes ensinam por interesse e os profetas adivinham por dinheiro. O político isso aqui é muito demais, meu. Me parece que ele está falando da América do Sul, mais precisamente no maior país da América do Sul. As sentenças dos juízes é por suborno, o sacerdote ensina por interesse e o profeta adivinha por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Deus está no nosso meio, nenhum mal nos sobrevirá. Isso aqui foi uma profecia para Israel e Judá. Isso aqui é o descortinar do coração decaído do ser humano e como ele age na face da terra. Eu leio isso aqui, eu me lembro de 2 Tessalonicenses 2. É o homem da perversidade, é o homem da anomia que se levanta contra tudo que se chama Deus. Isso aqui está nas nossas estruturas, cara, religiosas, proféticas e políticas. Ele está falando isso aqui para o povo santo, para a nação escolhida. Ele está dizendo isso aqui para Israel e Judá. Ele não está falando isso aqui para a Síria. Ele não está profetizando isso aqui contra a Babilônia. Isso aqui não é profecia contra, sei lá, Nínive. Ele está falando isso aqui para o povo de Deus. Mas é um problema hoje nós falarmos dessas coisas, porque você não pode falar contra o ungido, você não pode falar contra o profeta, nem contra o prefeito, nem contra o governador, nem contra o presidente. Você não pode, porque eles são santos de Deus. Eles disseram que Deus está no meio deles. Cara, eu confesso a você que tem dias que eu me sinto um cara que eu não suporto mais viver nesse mundo. Tem dias que eu falo, Deus, eu não aguento mais. Abrindo meu coração aqui. E tamanha falta de interesse de quem se diz cristão por esse livro aqui, ó. E a gente está aqui. Acho, José, que... e nós vamos ter críticas à nossa live, porque nós estamos querendo mandar um recado para a esquerda, para a direita, para o Lula, para o Bolsonaro, para o santinho de cada um. Para o seu pastor, para o seu profeta tiracolo e para o seu político canonizado. Quando eu pego um Uber, eu ando bastante de Uber, e geralmente estou indo para a igreja, o cara fala, para onde você vai? Onde que vai ter o seu trabalho? Domingo, né? Você vai trabalhar? Não, minha igreja, o senhor é da igreja? O senhor é pastor? Sou. A segunda pergunta, que igreja, né? O senhor é pastor? Então, igreja evangélica? Eu falo, não. Não. Não é evangélica? Não, não é evangélica. Porque da minha casa até a igreja eu demoro 12, 15 minutos para chegar lá. E é muita coisa para eu ter que explicar para ele. É mais fácil dizer o que eu sou do que explicar tudo o que eu não sou. Tudo que eu não creio, tudo que eu não faço, tudo que eu não pratico, tudo que eu não acredito, todas as loucuras, as aberrações. Como demora muito para eu explicar e não vou ter tempo, é mais fácil eu dizer, não, eu não sou, do que eu ter que ficar explicando. Porque, cara, realmente está difícil. A gente está nadando não contra a maré, nós estamos nadando contra um tsunami. Eu sempre digo isso. Vem carro, sofá, colchão, sabe? Você está nadando contra um tsunami. Me lembrou muito Amós. Amós também, ele vai falar muito sobre a corrupção dos juízes, que eles davam, do Supremo Tribunal deles e tudo mais, que eles davam a causa para quem pagava mais. Eles dormiam em camas confortáveis. E Amós também está no mesma época de que Miqueias. Acho que eles conversaram ali e falaram, não, vamos pegar pesado esses juízes. É interessante como esse trabalho de julgar parece que é um peso, né? Lógico que temos juízes corretos, mas é complicado isso aí, como só existe um justo juiz. Como só existe um bom pastor também, né, Zé? A gente também pega no nosso... Tem que pegar... É o fato, né?
Mas eu quero chegar no capítulo 4, porque, como você mesmo já falou, o capítulo 4 é o coração ali do texto, certo? Eu acho que o 6, a primeira parte até o versículo 8, na verdade o 6, não vou dizer que é o coração da denúncia, ele é a resposta de Deus, o desejo, o que Deus esperava deles. Mas o 4, que ele vai anunciando a chamada dos gentios, né? Ele fala que... Então vamos ficar um pouco no 4 e depois a gente vai para o 6 aqui. E aí fica como uma inspiração para a turma fazer igual você, né, Zé? Você já está aqui há mais de um ano lendo dezenas e dezenas de vezes e sendo alimentado aqui, né? E tanto que é contemporâneo, mas é muito bonito isso, assim, como os profetas, mesmo muito tempo antes de Cristo, eles tinham essa visão que o povo de Deus estava para abençoar as nações, os gentios, quem não conhecia. Sim, sim. Que a promessa feita a Abraão é: farei de ti uma grande nação e nações serão abençoadas através de vocês. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele já estava dizendo desde o começo que não precisa ser dessa terra para ser bendito. Não tem senso lógico de eu colocar a bandeira de Israel dentro da igreja. Eu não tenho que ser Israel, é para todos vão ser benditos. E esse capítulo 4, ele vai dizendo que outros povos virão e deixarão seus deuses para buscar Deus. Vocês que são a minha nação, não me buscam. Outros vão ser assim. Né? Até porque a bênção de Abraão já foi dada no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 28, Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis, multipliquem, enchem, dominem. Então, assim, a bênção era para Adão, que não é um judeu, ele está ali. Então, assim, é para todos, é a mesma bênção. Então, agora Deus está escolhendo um povo para canalizar a chegada do filho para abençoar todas as nações. Mas os profetas, séculos antes, já tinham essa visão de como, olha, Deus nos usa para abençoar outras nações. Se a gente não está fazendo isso, se a gente está tratando mal os de dentro, imagina os de fora. E quando ele fala isso aqui, nesse capítulo 4, sobre o fato de que outros vão crer, os gentios, o 5 emenda dizendo que de você, Belém, Efrata, pequena demais, para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eu acho interessante a construção da profecia de Miqueias, quando ele diz que os gentios vão chegar, e é mais ou menos Jesus dizendo que a rainha de Sabá veio ver as riquezas de Salomão e ela vai julgar vocês, né? Gente que foi salva em Sodoma e Gomorra vai julgar vocês. E de Belém, da Galileia dos gentios, vai vir, porque Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, né, Marcos? Essa coisa de que, não, porque eu sou levita, tá, por que você fala de Levi? Nós não somos judeu. Não, porque da tribo de Levi, que tribo de Levi? A igreja não é herança levítica, ela é herança de Melquisedeque. Outro dia, uma pessoa me perguntou na igreja que ela foi numa determinada reunião e a pessoa queria convencer ela que ela tinha que entender que essa judaização e perguntou assim se Adão era gentil ou judeu. E ela ficou confusa. Zé, o que eu responderia? Falei, Adão não era nada e não precisa ser, porque não havia nação nenhuma e não tem gentil ou judeu. A salvação não depende dessas duas categorias. Esquece isso. O fato de Jesus ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ser um sacerdote, ser escolhido desde os tempos antigos, das origens, o Miqueias está dizendo o seguinte: a salvação vai vir da menor, vai vir do lugar que vocês não esperam, gentios vão estar aqui, e não vai ser de vocês. Não vai ser da linhagem desses sacerdotes. Que depois, lá em Hebreus, a gente lê dizendo, pula tudo, pula todos, e volta lá em Melquisedeque, que nem era da linhagem de Abraão, da onde veio a bênção, sacerdote de Deus Altíssimo. Esse Jesus vem lá de trás, ó. Pode esquecer toda essa judaização que vocês estão fazendo. Cara, isso aqui é uma libertação. Ufa! Tira um peso dos nossos ombros, cara. Vem da Galileia dos gentios, sabe? Vem, é outra coisa. Sai dessa loucura que você tá, desse jugo que você tá. Aleluia. Mas é isso mesmo, cara. É muito interessante como a terra é de Deus, o trono é de Deus. O povo dele sempre achou que pode ser nosso também, né? Assim, esse é o problema. A gente interpreta os patriarcas, o povo, o antigo, a Bíblia hebraica,
não como apontando para Cristo, mas colocando a gente na centralidade e apontando para a gente. E aí começam os erros, porque se a gente lê a Bíblia hebraica sem passar pela cruz, pelos óculos do Evangelho, e aí quando eu falo Evangelho, não é os evangélicos, pelo óculos daqueles 4 livros que foram escritos pelos evangelistas ali, nós vamos interpretar e cometer erros. A gente vai ocupar o lugar que é de Cristo. Exatamente. Esses E dias é eu uma estava idolatria. conversando, estava tendo uma discussão sobre casamento. O cara estava querendo valorizar o casamento e ele escreveu. A gente estava entre pares presbiterianos ali, pastores, e ele escreveu que o casamento é a representação da glória de Deus. E aí, algum grupo em que eu fiz parte, falei: não, cara, você não pode falar isso. Eu entendo você querer valorizar o casamento, mas a glória de Deus é a imanência no Antigo Testamento dele, uma das, né, da representação, que nunca foi colocada no casamento. Você tem no tabernáculo, você tem no templo e você tem em Jesus. E ali fica. Então, olha só, às vezes a gente quer valorizar algumas coisas e tá nessa época de valorizar a família, que eu acho que tem que valorizar, mas não do jeito que está sendo feito, e começa a pôr atributos de Deus no casamento que nem é isso. Você começa a deturpar as coisas. Isso que eu estou contando um negocinho que a pessoa está bem intencionada, assim, pelo menos é o que eu penso. Mas porque coloca a nossa cultura, coloca o ser humano no centro, começa a interpretar coisas que é de Jesus. O pessoal falou aqui do levita, dizendo assim, cara, só existe um ungido, só existe uma proteção. Você que veio do meio pentecostal, você sabe, o cara vai sair de uma igreja e fica com medo de sair da cobertura espiritual. Só existe Exatamente. uma cobertura, mano. Se alguém tá falando que tem cobertura na igreja, essa pessoa está tirando de Jesus o que é só dele. E é só Jesus que pode dar cobertura e pode tirar qualquer cobertura. Não é nenhum pastor. Exatamente. Aliás, Marcos, você sabe, você não encontra a palavra Cristo no Novo Testamento a não ser para Jesus, porque Cristo é um atributo. O Christos é o ungido. Ele é o Messias, ele é o ungido. E é interessante que você não encontra nenhum dos discípulos, apóstolos depois, dizendo eu sou ungido. Não existe. No Novo Testamento você não tem mais ninguém chamado de ungido. Todas as Aliás, o vezes que autor de aparece Hebreus vai deixar claro. O autor de Hebreus vai dizer: só existe um sumo um. sacerdote, um ungido, e é definitivo. Exatamente. Definitivo. Porque todos os ungidos no Antigo Testamento pré-figuravam o ungido. Tinha sua posição naquela espiritualidade, mas era um símbolo profético. Aliás, eu gosto demais quando o escritor de Hebreus diz que o templo e o sacerdócio eram uma parábola. Cara, isso é lindo demais. Era uma parábola do que eles iriam ver. É uma parábola de Cristo. Ou seja, quando você não percebe, você falou das lentes do evangelho, quando você não tem essa lente, cara, tudo vira uma idolatria. Você começa a perder Cristo de vista. Você tira a cruz, você tira a redenção, e tudo é ungido, tudo é sagrado, tudo é santo, e o único ungido, que a partir de agora nós somos parte do seu corpo, ele é o cabeça, o ungido já tem a sua cabeça, o cabeça já é ungido, basta nós sermos do corpo, não precisa de mais nada. Não tem comércio de unção, não tem troca de unção, sucessão de unção, passagem de unção, não existe mais. Mas a religião precisa disso, porque a religião vive de comando, controle, e ela tem que controlar pessoas. As pessoas estão presas à religião, ou porque elas têm uma culpa, ou porque elas têm medo, ou porque elas têm um objetivo e uma ganância. As pessoas estão presas na religião porque elas se sentem culpadas e têm que oferecer um sacrifício para serem abençoadas por Deus, ou porque elas têm medo de Deus, ou porque elas querem alguma coisa em troca. Então, medo, culpa e benefício é o que mantém o circo da religião e a roda da religião girando. E na verdade, Zé, eu tenho pensado nisso, e não tem problema desses 3 elementos ser a porta de entrada, porque todo mundo quer alguma Não, coisa de Deus, procura igreja para isso. sim. Todo mundo tem culpa. Culpa. Uma vez eu vi uma frase, era um perfil fake chamado O Fariseu. Depois eu descobri que era meu irmão. E ele fala assim: me dê um saco de culpa que eu te dou uma religião. E é isso. E É era isso. exatamente isso. Então, a culpa, o medo, o temor. Só que um bom discipulador, ele deve levar a pessoa para algo
no coração do evangelho, em Cristo, no evangelho ali, Sim. e não ficar na culpa, no medo, Mas é na por... troca barata, na troca de favores de um Sim, gênio da lâmpada. Então, os pastores que mantêm as pessoas nesse status para controle, eles estão deixando as pessoas imaturas e sim, eles estão se tornando mais filhos do inferno do que elas. É igual quando exatamente. Jesus vai dar os ais em Mateus, ele fala assim: Mateus 23. vocês fecham a porta do céu para eles, mas vocês se tornam 2 vezes mais filhos do inferno dessa porta que Isso vocês aí. não passam. É, porque eu estou negando o Cristo e te afastando dele. A religião é a melhor coisa que existe para afastar as pessoas de Deus, né? E como Cristo te livra da culpa, o amor lança fora o medo e te diz que ele já é o teu benefício, ele é a tua libertação. Mas a religião te mantém na culpa, te mantém no medo e te mantém na busca pelo benefício para que ela possa continuar girando a roda do seu mercado e colocando os produtos da religião na prateleira, né? Qual é a parte de Miqueias 6 para a gente que vai aterrissar o nosso avião Ó, aqui, vou aterrissar aqui que mais mexe com você? até o verso do 1 ao 8. Lê para nós. Ouçam agora o que diz o Senhor. Levante-se e defende a sua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Defenda-se aí, Deus está dizendo, se defende aí. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo. Ó, os montes vão servir de testemunha aqui. Se defendam diante de Deus, porque Deus está dizendo que tem uma demanda contra o povo. E aí Deus fala assim, ô meu povo, o que eu tenho feito? Eu te enfadei, eu tô enchendo a paciência de vocês? Me respondam. Eu fiz vocês saírem do Egito, da casa da servidão, remi vocês, enviei adiante de vocês Moisés, Arão, Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, lembra? Balaque, rei de Moabe, com Balaão, filho de Beor, que aconteceu desde Sitim, lá em Gilgal, para que vocês conheçam os atos de justiça de Deus. Por acaso, Deus está dizendo para o povo, por acaso eu enchi a paciência de vocês, eu atrapalhei vocês, por que vocês estão sendo assim? E aí, vem o povo dizendo, como é que eu vou me apresentar diante de Deus? O que Deus está querendo? Eu vou me inclinar diante do Deus excelso? É isso que ele quer? Eu virei perante ele com holocaustos? Ele quer mais sacrifício? Quer bezerro de 1 ano? Os que são melhores? Quer que eu faça isso? O Deus vai se agradar de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite? Quer que eu dê meu primogênito? É isso que o senhor quer? O senhor quer que eu sacrifique o meu primogênito pela minha transgressão, o furto do meu corpo, do meu trabalho, da minha alma? Isso aqui é assim, ó. Você lê o evangelho e prega o evangelho e as pessoas reclamam porque você está se levantando contra a religião delas. Elas não percebem que elas estão fora do evangelho. E aí eles digam para o que você quer que eu faça? Você acha que eu estou errado, então? E aí vem o taco de beisebol na cabeça desses caras. Versículo 8. Aí Miqueias falando, Deus já falou para você o que ele quer, ó homem, e o que é bom, o que ele pede de você. É simples, são 3 coisas. Que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia. Aqui a palavra chesed, do hebraico. Meu professor falou que é a palavra mais importante do Antigo Testamento, a graça, a misericórdia. E que você ande humildemente diante do teu Deus. Isso aqui resume tudo. Isso aqui é evangelho. Isso aqui é um... Bom, já tem proto, né? Me lembra muito o Tiago falando, vocês querem saber a Sim, verdadeira religião? Vocês querem é. saber a verdadeira religião? Vou falar para vocês. Isso aí, Olha, hajam com justiça, misericórdia, ande com retidão. É isso. isso Não aí. parece isso? É É isso aí. muito lindo. É Cara, Deuteronômio isso aqui, cara. anda com justiça, ama a misericórdia e ande humildemente diante do seu Deus. Simplicidade, humildade, justiça, amor, misericórdia. Baixa a bola. As maiores atrocidades de violência verbal que eu ouço hoje é de religioso. É quando você mexe na lojinha da religião dele, é quando você mexe no ídolozinho dele, que ele tem, político, direita, esquerda, seja lá o que for. É quando você apresenta Cristo, ele não entende. Justiça, misericórdia e humildade. Eu fico pensando, Deus lá em cima, o pessoal fazendo campanha para sabotar a Porta dos Fundos, porque fez um Jesus lá, sei lá, para zoar, ou sei o quê. E ele falando, não, gente, não adianta vocês me defenderem por Porta dos Fundos, sendo que tem gente passando fome no seu país, na miséria. Eu quero Como se Deus justiça. estivesse preocupado, como se Deus estivesse preocupado só com o vídeo, né? Com o vídeo, aliás, Ele não aguento. faz assim, gente, alguém já pensou que eu posso tirar esse vídeo do ar a hora que eu quiser? Deus falando assim, mas ajuda, Ajuda o traga pobre. justiça. Cara, Justiça, cara. Meu Deus cara, do céu. uma coisa desse versículo que eu acho muito bonito, também de Gênesis 1, pode ver que o que você está lendo Miqueias, eu tenho lido Gênesis muito. E ali aparece 7 vezes a palavra bom, né? Tove. E aqui volta de novo essa palavra dizendo: vocês querem voltar
ao que é de Deus, o que é bom, o que ele mostrou, é isso. Hoje é misericórdia, é humildade e a justiça. É isso É aí. isso. Cara, Uma isso é coisa, tão forte porque isso é resumir a Torá. sim, Ele está resumindo a Torá. Aí Jesus vai resumir que é amar a Deus e amar o próximo. Nunca tem uma doutrina no que tem que fazer. Você não tem que ter uma doutrina correta, não, apesar de ser importante, sim, mas nunca tá. Olha, vocês erraram, então quer a dica? Volte para uma boa doutrina, volte para uma boa apologética, que aí é, vamos estar de volta. Não não tem tem, isso. não tem. É uma praxis que demonstra toda a transformação do seu ser, né? É como diz o Ari, é uma prática que demonstra o salto ontológico que nós demos na redenção, na habitação do Espírito dentro de nós. Não é porque eu brigo com o ímpio por conta da ideologia que ele tem, é porque eu demonstro misericórdia, é porque eu demonstro amor, como Cristo demonstrou na cruz. Eu estava dizendo isso outro dia para um grupo de amigos, Apocalipse 5, quem é que pode abrir o livro, romper o selo e abrir o livro? E aí os anciãos disseram, é o leão da tribo de Judá que pode. E aí o João olha para o trono e tem um cordeiro. Aliás, também foi o Ari que me disse isso. De cima para baixo, na espiritualidade do céu, é um leão, mas de baixo para cima, a gente vê o cordeiro. A gente tem hoje uma religião que ruge e não que ama, que não é doce, ela é amarga. O leão é lá do céu, é Deus rugindo lá no fim. Hoje você não tem a igreja evangélica na simbologia de um cordeiro dócil. Todo mundo quer ser juiz e quer rugir. Aliás, só se apresenta Jesus como um leão que devora o rei da selva, né? Aí já não é mais nem Israel, é África. É Kruger Park, na África do Sul. Cara, nós somos cordeiros no meio. Ele não falou vocês são leões no meio. Aliás, não há nenhum lugar que Jesus fala que nós somos leões. Vocês não são leões no meio de lobos, vocês são cordeiros no meio de lobos. Vocês são simples como as pombas. Cara, é um Aliás, negócio muito aliás, no doido. Evangelho, o leão aparece como Satanás, né? Ele ruge como um leão ao nosso redor querendo tragar. É isso. As figuras, elas pulam, né? Dependendo do Elas se contexto. alternam. Elas se É, alternam e a gente. é E é mais igual só o que. anjo de luz, Lúcifer. Lúcifer É, foi dado para Dário, o rei, depois é dado para Satanás, mas em Apocalipse, João usa para Cristo. Jesus. É. Então, assim, Mas aí, uma hermenêutica bem religiosa vai sempre usar puxando a sardinha para a maldade, né? Sempre para interpretar a justificação do mal, da sua injustiça, da sua falta de humildade e do seu ódio à misericórdia, né?